Alguma vez você já pensou, eu sou burro, eu não consigo aprender? Alguma vez você já comparou as suas notas com as notas dos seus colegas e se sentiu inferior? Isso não significa que você não seja inteligente. Talvez você só não tenha ainda entendido como é que o seu cérebro funciona e quais são os mecanismos do aprendizado definitivo. Olá, meu nome é Márcia Hartmann Franco. Eu sou médica, neuropediatra e diretora de qualidade médica do Hospital Santa Mônica. E hoje nós vamos falar sobre técnicas de aprendizado. Já aconteceu com você alguma vez de estudar muito para uma prova e logo depois da realização dessa prova você ter a sensação de que você já se esqueceu de tudo aquilo que você estudou? Pois é, foi uma baita perda de tempo. Muitos e muitos anos de estudo que foram feitos unicamente para a realização de uma prova e que logo depois dessa prova você esquece aquilo que você estudou? Será que existe alguma técnica para que você consiga gravar essa informação de uma forma definitiva e diminuir a necessidade de retrabalho? Pois é, nós vamos falar sobre essas técnicas hoje. Primeiramente, precisamos diferenciar duas atividades: assistir aulas e estudar. É muito comum as pessoas falarem: eu estudo de manhã, eu estudo à tarde, eu estudo à noite. Mas isso não é estudar. Quando a pessoa está falando isso, ela está se referindo a assistir aulas. Eu aprendi com um grande professor que eu tive, chamado Pierluigi Piazzi, a separação entre essas duas atividades e que isso pode fazer toda a diferença na forma como você aprende. Assistir aulas é uma atividade passiva e coletiva. Ou seja, quando você está assistindo aulas, o seu cérebro se coloca num posicionamento passivo e normalmente você está numa sala de aula com muitas pessoas ao seu lado. Quando você é pequenininho, as salas de aula são um pouquinho menores, tem 10, 12, 20 alunos. Mas em grupos maiores, em pessoas mais velhas, em salas de cursinho, chega a ter mais de 200 alunos na mesma sala. E estão todos assistindo aula juntos. Já estudar é uma atividade ativa e individual. Portanto, não existe grupo de estudos. Existe assistir a aula em grupo. Estudo é sempre individual. E como é ativo? Porque você tem que ter na sua mão um lápis ou uma caneta. Então vamos lá. Você assistiu a aula no período da manhã. Você volta para sua casa e aí sim você vai estudar. O que você vai fazer? Você vai ler aquela matéria que você recebeu a explicação de manhã e vai escrever ativamente com as mãos. Não vale digitar nem sublinhar. Digitar não funciona da mesma forma. Você vai escrever os tópicos que você considera importantes. Isso te coloca numa posição ativa e faz com que você grave essas informações no seu cérebro. Essas informações vão entrar no seu cérebro através de um sistema chamado límbico, que controla as emoções. Portanto, é muito mais fácil você entender e estudar um assunto do qual você goste. Uma vez armazenado no sistema límbico, esse conhecimento vai ser registrado na região cortical de forma definitiva durante a noite, depois de uma boa noite de sono. Ou seja, você precisa dormir depois do seu estudo para que ele fique definitivamente armazenado. Isso é exatamente o contrário do que a maioria das pessoas faz, que deixa para estudar na última hora, no último minuto antes da prova, muitas vezes justamente prejudicando a noite de sono. Como conclusão, esquece tudo no dia seguinte. Portanto, se você quer estudar e aprender de forma definitiva,
as 3 etapas. Etapa 1, assistir às aulas. É uma atividade coletiva e passiva, que serve apenas para você entender a matéria que foi dada. Etapa 2, estudo. Esta é uma atividade ativa e individual e consiste em reler toda a matéria e escrever ativamente tudo aquilo que você considera importante. Etapa 3, sono. Você precisa ter uma noite de sono entre pelo menos 6 a 8 horas de descanso para que toda essa informação seja gravada definitivamente no seu córtex cerebral. Se você cumpriu essas 3 etapas, você vai conseguir estudar de forma assertiva e definitiva. Outro fator muito importante no aprendizado é a autoestima. Quando você afirma, eu não consigo aprender, eu sou ruim nessa matéria, o seu cérebro escuta essa mensagem e responde, obedecendo e realizando tudo aquilo que você afirmou. Já quando você fala, eu vou tentar fazer de um outro jeito, nesse momento você libera um hormônio chamado dopamina, que te inunda de motivação e de capacidade de aprendizado. Você não é a nota que tira nem o erro que comete. Você é alguém em processo de aprendizagem. E cada passo já é uma vitória. Se você sente que dificuldades estão atrapalhando a sua autoestima e o seu aprendizado, peça ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. No Centro de Cuidados de Saúde Mental do Hospital Santa Mônica, nós acolhemos jovens a partir dos 8 anos de idade e nós os ajudamos a desenvolver o melhor do seu potencial. Eu sou a doutora Márcia Hartmann Franco e esse foi mais um episódio do Mente Conectada. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. No próximo episódio nós vamos falar sobre atenção e concentração. Por que é tão difícil manter o foco nos estudos? Não perca! Somos o Hospital Santa Mônica, referência nacional em psiquiatria e saúde mental.